O poder da fé. O que é fé? Ter fé é colocar sua confiança total em alguém ou alguma coisa. Muitos confiam em carros ou em imagens, etc. Mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Isaías 12, versículo 2. Salmos 20, versículo 7. A. Na conversão, a fé é o ato da alma voltar-se para Deus. B. Hebreus 11 não define a fé, mas a descreve em seu poder. Hebreus 11, versículo 1. C. A fé traz segurança. A fé envolve o intelecto, a emoção e a vontade. O aspecto intelectual Romanos 10, versículo 17 inclui a crença na revelação de Deus, na natureza e nos fatos históricos da Bíblia e nas suas doutrinas. O aspecto emocional Mateus 13, versículo 20 a 21. É um elemento importantíssimo na fé, mas não é seu único constituinte. Aqueles que têm uma grande quantidade de emoção em sua fé tendem a escorregar. O aspecto voluntário Provérbios 23, versículo 6. É a consequência lógica do intelectual e do emocional. Inclui a rendição do coração a Deus, e a apropriação de Cristo como Salvador. João 1, versículo 12. Não se esqueça. Deixe seu joinha. E inscreva-se. Nós somos salvos não porque paramos de pecar, mas porque começamos a crer. Qualquer pessoa pode parar de roubar, mentir, beber, fornicar e falar palavrões. Mas parar com estas más obras não a salva. Somos salvos quando deixamos a incredulidade e cremos em Jesus como nosso Salvador. Quando cremos, não importa quão maus somos. Nossos nomes são escritos no livro da vida e a justiça de Deus é contada a nosso favor. A fé verdadeira nos converte por completo e começa em nós uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. A fé é mais do que crer que o Senhor nos contou como justos. Se crermos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nos identificamos com a sua morte, como tendo morrido com ele. Foram os nossos pecados que Jesus suportou na cruz. Foi a condenação que merecíamos que ele recebeu. Portanto, quando ele morreu, nós morremos com ele. A fé que não se identifica com a morte de Cristo não é verdadeira. Romanos 6, versículo 5 a 8. Você não pode crer e continuar na sua mesma forma de viver. A fé muda nossa posição perante Deus, ela também transforma o nosso caráter, através da fé nos tornamos novas criaturas. Eis algumas mudanças que a fé opera. Estamos mortos para o pecado. Romanos 6, versículo 2. Ressurretos com ele e por isso andamos em novidade de vida. Como crucificados com Cristo, estamos livres do pecado. Romanos 6, versículo 6 a 7. E vivos para Deus. Romanos 6, versículo 8 a 11. A importância da fé. Somos salvos pela fé. Romanos 5, versículo 1. Recebemos o Espírito Santo pela fé. Gálatas 3, versículo 5 e 14. Somos santificados pela fé. Atos dos Apóstolos 26, versículo 18. Somos guardados pela fé. 1 Pedro 1, versículo 5. Somos curados pela fé. Tiago 5, versículo 15. Andamos pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7. Vencemos as dificuldades pela fé. Marcos 9, versículo 23. Sem fé não podemos agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. No serviço cristão a fé faz de nós uma bênção para os outros. João 7, versículo 38. Leva-nos a esforçarmos a favor de outros. Marcos 2, versículo 3 a 5. A ter perseverança no serviço. Mateus 15, versículo 28. O poder da fé. Os santos do Antigo Testamento exerceram uma fé nas promessas de Deus, essa fé foi que os sustentaram. Pela fé o crente reconhece que as coisas temporais e materiais não são mais reais do que Deus, a fé substancia a realidade de Deus. Hebreus 11, versículo 5 a 6. Sem a fé toda a obra humana fica contaminada pelo pecado. Isaías 64, versículo 6. O duplo objetivo da fé. Confiança absoluta na existência de Deus. 1 Timóteo 1,
versículo 17. João 1, versículo 18. Certeza que Deus galardoa os que o buscam de coração. Noé manifestou a fé no cumprimento futuro da palavra de Deus. Assim, a fé de Noé condenou o mundo, porque os seus contemporâneos se fizeram surdos diante da proclamação da mensagem de vida. 1 Pedro 2, versículo 5. Abraão ouviu e atendeu à chamada pessoal de Deus. Como Noé, Abraão ganhou a justiça imputada de Deus, pela fé. Obedeceu porque creu. Atos dos Apóstolos 7, versículo 25. Gênesis 15, versículo 6. Tantos são os heróis da fé, os quais manifestaram sua fé no Deus vivo, como nos é dito em Hebreus 11. O bom testemunho que os heróis do Antigo Testamento ganharam deve nos incentivar a perseverar na corrida da fé. Hebreus 12, versículo 1 a 2. Todos estes heróis viam no futuro as promessas de Deus, e as aceitavam como uma realidade presente. Você também, se confiar nas promessas de Deus, antes de recebê-las, poderá provar a sua fidelidade para com as suas promessas. Podemos afirmar duas coisas importantíssimas a respeito da fé. A fé é um dom de Deus, e, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, versículo 3. A palavra de Jesus. João 5, versículo 24. A palavra gera fé no coração. Mateus 7, versículo 24 a 28. O coração que realmente anela a verdade, ouve a palavra e a fé enche-lhe o coração. A fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador produz a salvação. Atos dos Apóstolos 16, versículo 31. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que duas coisas são necessárias para a pessoa ser salva: crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a boca confessar que Jesus é o Senhor. Romanos 10, versículo 9. É tão importante confessar a Jesus perante os homens, que Jesus disse que a pessoa que não confessá-lo será negada diante do Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 32 a 33. O apóstolo João também afirma a importância da fé da pessoa que deseja a salvação. João 3, versículo 16. Portanto, para que a pessoa seja salva necessita crer em Jesus como o seu Salvador e o aceitar como Senhor da sua vida. Conclusão. Podemos dizer que a fé é a revelação de Deus. João 3. A fé é a porta que abre a revelação do que Deus quer nos mostrar. Quanto mais exercitamos a nossa fé, mais Deus se revela a nós. Salmos 25, versículo 14. Se quisermos que Deus se revele a nós, temos que nos aproximar dele com fé. Se quisermos sabedoria, peçamos a Deus com fé e ele nos dará. Deus pode, pela fé, nos revelar preciosas verdades quando dele nos aproximarmos. Tiago 1, versículo 5 a 8. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique esta maravilhosa leitura. Custo: o leitor não paga nada, apenas divulga. Não se esqueça. Deixe seu joinha. E inscreva-se. E receba a atualização do canal Poes Gospel. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br